Jesus continuava o seu discurso com aquela multidão que o seguiu até Cafarnaum. E na sinagoga de Cafarnaum, Jesus continuou falando com eles. E o povo falou: que sinal você faz para que a gente creia? Moisés, ele nos deu o maná do céu. Moisés, no deserto, ele nos deu o maná para comer. E Jesus falou: verdadeiramente Moisés vos deu o maná do céu, mas o meu Pai dá o pão da vida. E no capítulo 6, do versículo 35, Jesus fala assim para o povo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. No versículo 53 e 54, em verdade vos digo, vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando ali sobre a vida espiritual. Ele era o alimento espiritual. Moisés tinha dado ao povo no deserto o pão terreno, o maná, um alimento que eles comiam, mas no outro dia teria que voltar a colher novamente para se alimentar. Mas o Senhor Deus, ele deu o seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro pão. É o pão que sacia a nossa fome espiritual. E quando Jesus fala que aquele que comer o meu corpo e beber o meu sangue tem parte comigo, tem a vida eterna, ele está dizendo que é necessário que o ser humano ele creia. É necessário que o ser humano ele pratique a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra viva. Ele falou: eu sou o pão da vida, quem comer nunca mais terá fome, quem beber nunca mais terá sede. Ou seja, se você participar, se a minha palavra estiver em você, você não vai ter mais fome espiritual. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade de conhecer a Deus. Porque nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus, para glorificar, para ter comunhão com o Criador. Mas por causa do pecado, o homem foi separado do seu Criador. E por isso Jesus veio como pão, o pão espiritual, para que todo aquele que se alimenta dele, ou seja, todo aquele que crê nas palavras dele, tenha vida em si mesmo. Mas o povo não entendeu. O povo começou a murmurar, começou a falar. Jesus estava falando de um pão espiritual, pois a minha carne é verdadeiramente comida. E ele falou: eu vou dar a carne, eu vou dar a carne para vocês. Ou seja, ele estava falando da crucificação. Ele estava falando da morte na cruz, que ele iria se dar. Ele iria deixar o seu corpo morrer, ele iria deixar o seu corpo ser maltratado, ser esbofeteado, ser humilhado pelos nossos pecados. Porque Isaías já profetizou que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. E quando ele fala que vai dar a carne, ele está dizendo que vai morrer pelo ser humano. Ele está dizendo que que seria necessário morrer numa cruz para que o ser humano tivesse vida. Mas só tem vida aquele que crê. Só tem vida aquele que participa do corpo, ou seja, que participa da palavra. Jesus é a palavra viva, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Davi uma certa vez falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente pratica a palavra do Senhor, quando a gente internaliza, porque você é aquilo que você come, né? Dizem que nós somos o que comemos. E espiritualmente falando também é a mesma coisa. Você é o que você come. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, você tem vida, porque a palavra produz vida. A palavra nos dá direção, a palavra nos clareia o entendimento. A palavra é luz
para o nosso caminho e é lâmpada para nossos pés. Então, quando praticamos a palavra, quando vivemos na palavra, nós temos vida em nós mesmos. E essa era a vida que Jesus estava falando, e esse era o alimento. Não era fisicamente, literalmente a sua carne e o seu sangue. Ele estava falando, ele estava convidando o povo para participar do pão espiritual que ele estava oferecendo, porque ele era o pão. Moisés tinha dado maná para o povo, mas Deus deu o pão da vida, o pão que desceu do céu para alimentar a humanidade. E essa palavra que o Senhor tem nos dado neste dia. Shalom para todos.